Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. E para nós é um motivo de grande alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E semana passada nós estudamos sobre o problema do pecado. E a retrasada nós estudamos sobre a unidade da igreja. E o problema do pecado afeta a unidade da igreja. E dando continuidade à sequência de estudos sobre 1 e 2 Coríntios, essa lição de número 5, ela traz que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, para construirmos a unidade e para resolvermos o problema do pecado, devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Se não, vejamos o seguinte, o texto áureo da semana, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, nos diz o seguinte: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, até porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Então, o que será abordado nesta lição, a seção de 1 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, conclui a discussão sobre a questão pertinente à imoralidade concernente à sexualidade. Os capítulos 5 e 6, e ao mesmo tempo, introduz as respostas de Paulo às perguntas específicas enviadas pelos coríntios em uma carta de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E estas respostas passam a dominar o restante de 1 Coríntios. A transição do capítulo 7 indica que imoralidade sexual e idolatria são temas relacionados que, de fato, eles aparecem juntos com frequência no Novo Testamento. E dessa forma, quando a gente traz a questão de fazer tudo para a glória de Deus, é sinal de que a lição demonstra a linha causal entre a influência cultural, as divisões, a degradação moral da igreja. A igreja não se deve permitir ser influenciada, dominada, enfeitiçada pelas questões que envolvem exatamente essa infiltração cultural, onde nós somos empurrados muitas vezes para atrair pessoas ou para manter pessoas na igreja a fazermos algum tipo de pacto, mesmo que seja um pacto branco com o pecado. Então, o que é que nos traz a lição? Do 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 20, fugir da imoralidade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, e Colossenses 3, 5, fugir da idolatria. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e Colossenses 3, 17, fazer tudo para a glória de Deus. Veja o que o texto ele nos traz. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Nós devemos extrair lições estruturais dos escritos do apóstolo Paulo para combater esses males, que é a imoralidade sexual, a idolatria e a centralidade no eu, ou nas coisas que não fazem parte daquilo que nós chamamos de fé, até porque tudo que não provém de fé, a Bíblia diz, é pecado. Conhecimento versus amor. Paulo ensina que o conhecimento cristão só cumpre seu propósito quando guiado pelo amor e usado para edificar e que seja para a honra e para a glória de Deus. O que é que simboliza o conhecimento sem amor? Produz orgulho, ignora a consciência do cristão, usa a liberdade sem cuidado. E, acima de tudo, o conhecimento sem amor, a Bíblia, o apóstolo Paulo até diz, e a Bíblia está recheada em mostrar-nos exatamente sobre essa questão relacionada do conhecimento sem amor. Paulo diz, aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. E de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. E o conhecimento, guiado pelo amor, guiado pelo Espírito Santo, produz edificação, respeita a consciência do irmão, usa a liberdade com cuidado. Então, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. E assim, o verdadeiro conhecimento reconhece a verdade, mas o amor determina como ela deve ser vivida. Então, o verdadeiro conhecimento ele vai conhecer a verdade, mas o amor é que vai determinar como ela deve ser vivida no nosso cotidiano. Então, vivamos para a honra e glória de Deus, para o nosso bem.
E o amor abnegado. Ao defender seu apostolado, Paulo mostrou que tinha linhas de direitos, mas renunciou a eles pelo Evangelho. Por exemplo, o direito ao sustento material. Paulo, ele poderia viver uma vida muito mais abastada, mas ele trocou tudo para viver o Evangelho. Não é? Então, ele viveu pela fé. E essa fé que ele viveu, como ele chega no final dos dias da vida dele, ele disse: estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor justo juiz reservou não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua volta. Então Paulo sabia que aquilo que ele estava renunciando era por algo maior, era por algo melhor. O desejo ou o direito de viajar como esposa. Paulo, ele abdicou de tudo isso. E ele até chegou a dizer: eu queria que todos vivessem como eu. Mas se o homem não pode se conter, tem a sua própria mulher. Ele abdicou do direito que ele tinha de casar, de viver uma vida viajando com a esposa, com os filhos, viver uma vida mais tranquila. Paulo abdicou tudo isso para sofrer o nome do Evangelho em busca de algo maior, em busca de algo melhor na sua vida. A centralidade de Cristo, o amor abnegado de Paulo, o direito de não trabalhar para viver. Então, Paulo, ele vivia para a honra e glória de Deus. Tudo que ele fazia era para a honra e glória de Deus. Ele abdica de não trabalhar, do trabalho secular, que poderia lhe dar o melhor sustento, como já falado, por amor ao Evangelho, por muitas vezes se sacrificar pelos naufrágios, pelas perseguições, pelos açoites, pelas traições e por tudo que ele passou em nome do Evangelho. Paulo, ele abriu mão dos direitos legítimos para não criar obstáculo à pregação e tornar seu testemunho mais eficaz para a honra e para a glória de Deus. Aprendendo com o passado, Paulo relembra Israel para mostrar que privilégios espirituais não garantem fidelidade. Israel recebeu privilégios espirituais no passado, mas Israel, ele não soube aproveitar esses privilégios concedidos por Deus. Caiu em graves pecados, caiu em grave desgraça até renunciar ao Deus verdadeiro. A história de Israel adverte a igreja: a graça recebida deve ser acompanhada de fidelidade e vigilância. Veja bem, a história de Israel adverte a igreja de Deus hoje. Tudo o que aconteceu no passado é para que nós possamos observar que viver para a honra e glória de Deus requer renúncia. E, meus queridos, o problema do pecado que nós estudamos na semana passada, que quebra a unidade da igreja, como vimos na semana retrasada, então tudo isso reflete naquilo que nós estudamos hoje. Nós precisamos viver para a honra e para a glória de Deus. Advertência contra a idolatria. Jesus, ele revelou que a verdadeira adoração une amor a Deus e amor ao próximo. Eu só posso amar ao próximo quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, que a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Paulo mostrou como esse princípio ele vence naturalmente a idolatria. Amar a Deus acima de tudo, glorificar a Deus, viver por Ele, para Ele, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fez, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fará, viver pela fé em Deus, buscar o bem do próximo. Então, irmãos, quando nós fazemos para o próximo, quando nós estamos abnegados a fazer, nós receberemos de volta. E eu não podemos imaginar que fazer o bem sem olhar a quem vai nos trazer retornos maravilhosos, extraordinários. Não fazer por idolatria, para que nós possamos ser idolatrados, para que nós possamos ser reconhecidos pelo mundo, mas que possamos sermos reconhecidos por Deus. Esse é algo extraordinário. Vencer a idolatria é tirar do centro o eu e viver para a glória de Deus. É esse o chamado pelo qual o Senhor nos tem chamado. E, acima de tudo, vencendo a idolatria. Nem tudo que é lícito nos é conveniente. É preciso que nós possamos entender que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa que seja para a honra e glória de Deus. Tudo, a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo é conveniente. E esse problema, ele aconteceu
ali quando nós temos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, exemplos concretos que são passados e que são analisados e refletidos por Paulo. No açougue, eles vendiam tanto comida sacrificada aos ídolos, quanto a não sacrificada. O crente não deve perguntar a origem, para não dar a impressão de que considera ilícito esse tipo de carne. Ora, meus queridos, se tem alguma coisa que vende um açougue, você não sabe efetivamente aquilo que está ali, se é sacrificado a ídolo ou não. E se tem alguma coisa que vai escandalizar o seu irmão, a gente deve evitar tudo aquilo que é escandalizar. Por mais que você tenha assim, convicção de que aquilo não teria nenhum problema em ser usado, o que é que deve ser perpassado na nossa mente? Se não vai escandalizar ninguém, você vai e compra. Agora, se for para servir de escândalo, se for para evitar, evite. É melhor do que você escandalizar. Porque tem gente que se escandaliza com tudo. Porque tem gente que vê problema em todas as coisas. Então, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Agora, todas as coisas boas, as coisas que provêm da palavra de Deus, as coisas que provêm de fé. Um descrente convida o outro para comer. Você é convidado para comer determinado, por exemplo, no São João nós somos convidados a comer e muita gente questiona as comidas, se elas são sacrificadas a algo que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então o crente come sem pedir, tudo é permitido. Se aquela comida ela não tem uma origem, vamos dizer, daquilo que é proibição da palavra de Deus, mas que pode gerar escândalo, é melhor a gente evitar. Porque a gente evitando o escândalo, a gente pode dar um testemunho melhor e depois explicar melhor a verdade. Mas quando nós pensamos dessa forma, a gente não pode ofender também a consciência do hospedeiro. Não é adequado que o crente use determinadas coisas que vai gerar escândalo no outro, porque todas as coisas são lícitas, mas muitas coisas não convêm. Os princípios bíblicos por trás das instruções também são dois: louvar a Deus em todas as coisas e buscar o benefício do outro. Então não faça nada que vai trazer escândalo para o outro. Você pode achar que é de só menos importância para você, mas se que está gerando escândalo, existe uma palavra também chamada bom senso. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, tal como Jesus Cristo, ele ensinou, tal como o apóstolo Paulo ensinou e tal qual a Bíblia ela ensina. Então veja a conexão que existe no estudo que nós estudamos na semana retrasada sobre a questão da unidade, da semana passada sobre a questão do problema do pecado e hoje para viver para a honra e glória de Deus, naquilo que nós comemos, naquilo que nós fazemos, no testemunho que nós vamos dar. Muitas coisas podem nos ser lícitas, mas nem todas convêm para a gente. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com a questão da idolatria, a questão da imoralidade sexual, para que nós possamos nos preservar e, acima de tudo, dar um bom testemunho para as pessoas. Olha, veja que coisas interessantes, a conexão que existe dessa lição que nós estamos estudando sobre 1 Coríntios. A lição sobre a unidade, a lição sobre o problema do pecado e a lição de agora viver para a honra e glória de Deus. A você, nós agradecemos mais uma vez a você nos acompanhar nesta lição, que essa lição possa nos conduzir a reflexões maravilhosas, a reflexões poderosas. E semana que vem nós vamos estudar um estudo maravilhoso, do qual já chama você a se preparar para estudar esse tema, que é sobre os dons espirituais. Mas enquanto a gente não estuda, que nós possamos refletir nossa vida sobre a unidade, o problema do pecado e viver para a honra e glória de Deus. Neste momento, convido você para que nós possamos orar neste momento, para que Deus nos ajude a vivermos para a glória dele. Vem comigo na oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela lição que nós tivemos, pelo aprendizado que nós possamos viver, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, vivamos para a tua honra e tua glória, para construir a unidade da igreja e para estancarmos o problema do pecado, assim como o apóstolo Paulo, ele nos ensina nas epístolas em 1 e 2 Coríntios e em outras epístolas dele também. Abençoe a pessoa que nos acompanhou neste momento, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de dar um like,
de se inscrever no nosso canal. E se você, porventura, ainda não assistiu, se você ainda não compartilhou o nosso canal, compartilhe o nosso canal. Olha que bênção, né? Nós estamos chegando a quase 2.000 visualizações, mas nós precisamos aumentar o like para beneficiar a vida das pessoas. Esse canal é para que você saiba que a palavra de Deus tem poder e a palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas, para nós vivermos segundo aquilo que é o propósito de Deus, para vivermos uma vida de propósito. E assim, até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e na certeza de que estaremos juntos até lá.